Boa tarde, meu nome é Claudinei Peixoto, eu saio para a rua de Andradas pregando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus onde se encontra? Na Bíblia. Então, eu como sou um leitor da Bíblia, a gente como é um leitor da Bíblia, tem como obrigação levar a palavra de Deus, mas a verdadeira palavra de Deus. E qual que é a verdadeira palavra de Deus, Peixoto? A verdadeira palavra de Deus é a gente fazer justiça para o próximo. Se vocês não fazerem justiça para o próximo, não é a verdadeira palavra de Deus. Porque quem ensina a verdadeira justiça está ensinando o que Deus quer de todos nós. Fazer justiça para o próximo. Mas infelizmente, hoje, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra as casas de orações. Toda casa de oração para mim é a casa de Deus. Independentemente se é casa de crente ou católica, todas as casas de Deus que pregam o bem e o nome de Deus e nosso Senhor Jesus é a casa de bem. Mas infelizmente, não é eu que estou falando, isso é Deus que está falando. Na maioria não, em todas as casas de oração tem lá um falso profeta. Muitos falsos profetas. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem de ler a Bíblia. Porque se a gente não lê a Bíblia, a gente pode ser enganado. Porque a Bíblia é a mesma coisa que um contrato. Quando a gente vai assinar um contrato, a gente não tem de ler para não ser enganado. É a mesma coisa a palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vai saber de verdade o que está na palavra de Deus. E você pode ser muito enganado. Aqui, se a gente for enganado aqui pelo morcego, a gente vai perder dinheiro, vai perder uma coisa ou outra, mas de boa. Mas a gente que é cristão e as pessoas que querem seguir a palavra de Deus, tem de ficar muito esperto. Porque se vocês não lerem a palavra de Deus, gente, e acreditar naquele líder religioso, ponha todas as suas confianças naquele líder religioso, na Bíblia diz assim: maldito o homem que ponha toda a sua confiança em outro homem. É Deus que está falando. O que eu quero dizer aqui? Se você põe a Bíblia debaixo do braço e não lê a Bíblia e vai naquela casa de oração, aquele líder religioso pode estar te enganando. Não todos, mas a grande maioria desses líderes religiosos hoje é falso profeta. E não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. A Bíblia que fala isso, certinho? Então, se a gente não lê a Bíblia, quando chegar no final da vida da gente, a gente vai achar que vai para o céu, daqui morre e vai. A gente não leu e a gente não soube fazer o que Deus queria de verdade. Entende? E aí você vai perder a sua vida eterna. Essa é o BO, entende? Por isso que a gente tem de ler a Bíblia. A gente que segue a palavra de Deus, independentemente, irmão, a igreja que você vai, se é católica, se é crente, toda casa de oração que fala o nome de Deus e nosso Senhor Jesus, gente, é a casa de Deus, é a casa do bem. A gente tem de ficar esperto com os falsos profetas que estão nessas casas de oração. E é muito, gente, é muito. Certinho? Então, meu intuito aqui é falar para a gente identificar falsos profetas e automaticamente, gente, não tem como eu falar a palavra de Deus e não falar de política. Porque o que Deus quer da gente? Que a gente ama o próximo e faça justiça para o próximo. Então, se a gente não se envolver na política, como que a gente vai fazer a verdadeira justiça para o próximo? Entende? Porque hoje a gente vota, esse ano é um ano de eleição. A gente vai escolher desde um senador, um deputado ao presidente do país. Aí a gente tem de ficar esperto se ele está fazendo o que manda na Constituição brasileira. Vocês sabem o que é Constituição brasileira? Eu acho que muita gente aqui não sabe o que é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, gente, é o livro que rege as leis do nosso país. Ali não tem presidente, ali não tem líder religioso, ali não tem juiz que passe por cima dessa Constituição. Se ele fazer o que está na Constituição, está certo. Agora, se ele não fazer o que está na Constituição, está errado. Agora me diz uma coisa, nossos governantes fazem o que está na Constituição brasileira?
Será que faz? Lá na Constituição brasileira diz que nós temos de preservar a natureza, cuidar dos nossos rios, deixar eles limpinhos. É uma obrigação tanto do governo quanto nossa, da população. Para que isso, Peixoto? Para os nossos descendentes. Porque para frente nós vai morrer, eles vão ficar e nós vai deixar o que para eles? Esses rios cheios de bosta que nós vai deixar para eles. Entende? É esses rios sujos, é uma natureza acabada. Então, gente, a Constituição diz lá que a gente tem de preservar a natureza, não é verdade? Então, agora eu digo, esse político que você votou e que você vai votar esse ano, independente de quem é o candango que você vai votar, o mela cueca, porque a maioria dos políticos hoje são corruptos, não todos, mas a grande maioria. Agora me diz, essa Constituição está desde 1988. Agora me diz, algum presidente desde aquela época, um vereador, limpou nossos rios? Se ele limpou, se o seu governante que você votou, seu político, limpa os rios, ele é um político do povo. Agora, se ele não limpou, você votou nele e ele não limpou, eu vou falar bem a verdade para vocês, gente. Eles estão enganando vocês. Então, vocês mudam de político. Ô Peixoto, mas qual político que eu voto? Ô gente, eu vou votar, eu já ponho a campanha do meu político aqui no Brasil esse ano. Muita gente já vai fazer. O sábado retrasado eu já lancei a candidatura do meu político. Vocês querem saber qual que é o meu político? A Constituição brasileira. Eu vou votar nela. Você sabia disso? Eu tenho 26 anos que eu não voto para candango de político nenhum. Por quê? Porque eu sei que a maioria que está lá é corrupta. E aqueles que querem trabalhar para o povo, se não tiver vocês do lado dele, gente, não vai acontecer nada. E eu mato a cobra e mostro o pau. Por que não vai acontecer nada, Peixoto? Olha a situação dos nossos rios, olha a situação da nossa segurança, da nossa saúde, da nossa educação. Entende? Porque se tivesse um vereador ou um presidente que fizesse o que estava na Constituição, eu te garanto que a nossa saúde ia ser as melhores do mundo, a nossa educação ia ser a melhor do mundo que nós ia dar para os nossos filhos, e muito mais coisa. Agora, se seu político faz isso, irmão, você tem sorte de ter votado com um político bom, e você respeita a Constituição. Agora, se seu político não faz isso, meu irmão, leia a Constituição brasileira, comece a ler a Constituição para o futuro, não nosso, porque nós já era. Vamos cuidar do futuro dos nossos filhos, dos nossos descendentes, porque do nosso nós não precisamos para cuidar, mas pelo menos dos nossos filhos nós temos de fazer isso. Ô Peixoto, e como nós cuida dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos? Gente, é muito fácil, é muito simples. Você esse ano, o que você vai fazer agora em outubro? Acho que vai ser em outubro a eleição. Você vai sair de casa, levantar e usar a cidadania sua, não vai? Só que essa cidadania, meu irmão, ela só é completa se você votar no dia da eleição e você durante os outros 4 anos, irmão, você cobrar. Porque se você não cobrar, meu irmão, você é um falso cidadão. Você não sabe nem o que é isso. Você vive no mundo das mil maravilhas, entende? Agora, aquele que vota e depois cobra, esse sim vive na realidade. Esse sim vai deixar um futuro melhor para os seus filhos. E por que, Peixoto, você fica falando essas coisas? Você não vai falar de religião? Irmão, todo líder religioso que não fala isso para as suas ovelhinhas, ele é um falso profeta. Ele está dando poder para o anticristo. Infelizmente a verdade é uma só. É uma só. Porque Deus ponhou um legítimo profeta para quê? Ensinar as coisas de Deus. Ensinar o que é justiça. É para isso que ele serve. Não só para ficar falando, dobra o joelho e reza, meu irmão. Ama o próximo. Amar o próximo de verdade. Só que enfim, né? Deus tem um monte. Agora, a gente tem que saber qual que é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, gente, é o que está na Bíblia. Se você vai na casa de oração, quero frisar aqui que toda casa de oração para mim é a casa de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, independente da casa de oração. E se você não segue a Deus, meu irmão, você é uma pessoa do bem. Você faz a justiça, Deus vai agradar do você. É mais fácil você herdar o reino do céu
do que um que vai em qualquer casa de oração. Por quê? Por que isso, Peixoto? Porque ele não estuda a Bíblia, porque ele não tem uma intimidade com Deus. E a intimidade nossa com Deus não é você pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a casa de oração que você vai. É você ir, pôr a Bíblia debaixo do braço, ir para a casa de oração, cantar louvor para Deus na casa, independente da casa de oração, irmão, independente, cantar louvor, contar os testemunhos, pedir a palavra e o principal, você lá no seu cantinho, na sua casa, ter a intimidade com Deus. E como que eu tenho intimidade com Deus, gente? O seu líder religioso não ensina vocês? Então eu vou falar o que é intimidade com Deus. É você dobrar o joelho lá no seu cantinho, pedir a Deus, estudar a Bíblia. Isso é a intimidade com Deus. Se o seu líder religioso não te ensina isso, ele é um falso profeta. Ele está dando poder para o anticristo, certinho? Porque um verdadeiro líder religioso, ele ensina o que é cidadania. E ele ensina, e ele pratica, e ele usa a cidadania. Porque a cidadania, gente, vai fazer bem ao próximo. Como que vai fazer bem ao próximo, Peixoto? É muito fácil, ele vai deixar os rios limpos, a cidadania que nós usar vai deixar uma segurança boa, uma saúde boa, uma educação boa, certinho, gente? Então, antes de começar a pregar a palavra de Deus, hoje eu comecei a ler, eu vou ler a Bíblia inteirinha. Todo sábado eu vou estar andando aqui em Andrada, cada dia num ponto da cidade, já vai fazer a 5ª vez que eu estou andando, cada um num ponto da cidade. E vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Acho que eu vou demorar uns 20 anos, 10 anos para terminar. Que cada sábado é um capítulo que eu consigo ler. Entende? Enquanto eu tiver vida, é assim que eu vou ler. Porque Deus fala, ai daquele que tirar uma vírgula e um ponto da palavra de Deus. E a maioria desses líderes religiosos tira tudo. Eles não explicam a verdade. A principal verdade eles não explicam. Por quê, Peixoto? Olha a situação do nosso país, gente. Se eles explicassem o que está na Bíblia de verdade, você acha que esse país ia estar do jeito que está? Você acha que esse país ia estar do jeito que está? Põe a mão na consciência, independentemente de quem segue a Deus e quem não segue a Deus. Porque imagine a força de um líder religioso. Imagine a força de um líder religioso do Brasil. Isso independente da igreja. Se é cristão, se é católico, toda a casa de oração é a casa de Deus. Só que, gente, não adianta a gente ir numa casa de Deus, põe a Bíblia debaixo do braço e não seguir Jesus, fazer o que Jesus fez. Entende? E o que Jesus fez? Ele pregou a verdadeira justiça. Jesus pregou o verdadeiro amor. Ele bateu de frente. Você sabe com quem Jesus bateu de frente? Com os líderes religiosos e com os políticos da época que mataram ele. Mas enfim, ele tinha de morrer sim. Mas foi eles que mataram Jesus. E se Jesus vir aqui de novo hoje, eles vão matar Jesus de novo. Isso é certeza. Porque Jesus vai vir falar o que está na Bíblia. Por mais que eles tirou as verdades da Bíblia, eles tiraram quase tudo que tinha na Bíblia, para manter o povo na ignorância. Mas enfim, gente, eu vou ler a Constituição Brasileira. O ensino que eu vou ler aqui da Constituição Brasileira é o artigo 5º, que me dá legitimidade para mim fazer o que eu estou fazendo aqui agora e ninguém chamar a polícia para mim. Porque já chamaram a polícia para mim uma vez, 2 vezes, já fui preso nesse mesmo lugar aqui, levando a palavra de Deus, entende? Porque se a gente for falar a verdade, irmão, infelizmente, eles prendem ou matam. Infelizmente, é assim que eles fazem, para calar a boca. Mas enfim, por que o líder religioso tem medo de falar? Porque são todos uns bundão. A maioria dos líderes religiosos são todos uns bundão. Eles não falam a verdade. E você sabe que na Bíblia diz quem é bundão, o que acontece? Bundão é covarde. Deus, bundão não reina o reino do céu. Então, líder religioso, se vocês não falar a verdade, não criar coragem, vocês não vão reinar o reino do céu. Isso está na palavra de Deus, não é eu que estou falando. Alguém que segue qualquer igreja, pergunta para o seu líder religioso se Deus gosta de covarde. Por que Deus não gosta de covarde, Cláudio? Porque eles estão deixando o povo covarde igual eles e omisso. Eles omitem. O que é omissão? Na Bíblia diz que o omissão vai reinar o reino do inferno, aquele que fica em cima do muro. E qual que é aquele que fica em cima do muro, Peixoto? Vamos lá na cidadania? Qualquer coisinha, irmão. Se você pode fazer uma omissão numa coisa pequena ou uma coisa grande. Vou dar um exemplo.
Eu perdo meu celular aqui, você viu, mas não falou nada, o outro pegou. Mas você não é ladrão, mas você não pegou ele, você não avisou eu. O outro foi e pegou, mas você podia ter avisado eu, né, do meu celular caído. Isso é uma coisa pequenininha, mas Deus já não gosta disso também. Agora, vamos lá. Quando você vota, você sai da sua casa num domingo e vai lá votar para aquele candango, não vai? Então, você vota e depois, o que você faz durante os 4 anos? Você vai cobrar ele? Você não vai cobrar ele, né? Isso é uma omissão, e é uma das piores omissões. Porque essa omissão que você faz, não cobrando ele vai roubar o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, entende? Ele vai roubar o dinheiro de limpar nossos rios, entende? Então, e é uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer, ir lá e cobrar, é uma coisa simples, entende? Mas quem deixa o povo assim? A maioria dos líderes religiosos. Eu não falo todos, mas a grande maioria sim. Até hoje, eu bem falar para você, eu deve ter algum líder religioso que fala a verdade, mas eu não vi ainda. Mas se Deus quiser, eu vou ver um ainda. Então, gente, vamos largar de ser omisso, porque o omisso vai para o inferno. Vai para o inferno, infelizmente. Ah, Peixoto, mas eu não voto. Mas se você não vota, meu irmão, e você não cobra, só lamento por você também. Entende? E outra, é só nós ler a palavra de Deus que tá, tudo que eu estou falando está lá. E vocês perguntam para o líder religioso de vocês se é verdade ou mentira. Porque está na Bíblia. Puxa no YouTube. Se Deus gosta de covarde. Aí no YouTube vai mandar você ir lá no versículo e no capítulo. Pergunta do omisso. O que Deus vai vomitar quem fica em cima do muro. Ele vai vomitar, gente. Imagine o nosso pai vomitando, a gente indo lá na igreja, entende? E por causa que a gente não cobra o político, quando a gente morrer, chegar lá no julgamento, ele vomitar. Ele vai vomitar e vai vomitar a maioria, entende? Porque a maioria do povo que vai nas casas de oração, a maioria não escuta isso que eu estou falando. Então, gente, não vamos ser omissos, vamos cobrar a verdadeira cidadania. Isso, escuta quem tiver ouvido. E outra, mesmo se a gente não for religioso, não acreditar em Deus, gente, vamos pôr a mão na cabeça. Se a gente tiver o mínimo de massa cerebral no cérebro, na cabeça, a gente tem que respeitar a Constituição brasileira, não tem? E lá na Constituição brasileira diz o quê? Ô candango, ô irmão, vai lá, vota, mas você cobra também. Certinho? E eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo. Eu acho que ninguém vai chamar a polícia aqui para mim por causa do barulho, né? Porque aqui na festa tem festa do vinho, o barulho eu acho que é 10 vezes mais alto que esse. Aqui tem festa na praça. Então, eu acho que não vai chamar, né? Mas se chamar, gente, eu vou ler a Constituição agora para vocês que chamar. Quem for chamar. Porque quem chamar a polícia para mim tem um coração ruim. É do mal, porque eu estou aqui pregando a verdade, pegando a palavra de Deus e a cidadania e a Constituição. Então, artigo 5 do insígno, se eu não me engano, 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, meu irmão, eu posso, a Constituição me dá legitimidade para me fazer o que eu estou aqui. A igreja que não está funcionando, eu sim tenho de respeitar, sim, se ela estiver em culto. Se tiver um culto aqui, logicamente que eu não vou fazer isso, meu Deus não vai agradar disso. Mas ela não está funcionando, então certinho. Na época que me prenderam aqui, teve uma jornalista que falou que estava em culto, meteu o pau em mim. Jornalista, se você aqui de Andrade, eu não vou falar o nome, porque eu não preciso falar o nome dela, ela me conhece, ela falou mal de mim. Por que você não tem a coragem e vem aqui e fala a verdade para o povo? O que o povo tem de fazer para combater esse político corrupto? Já que você é a dona da verdade. Hein? Você só fala a verdade. Vem aqui e fala para o povo a verdade. Você vem falar de mal de mim? Entende? Que eu não respeitei a autoridade. Eu estava fazendo isso aqui, eles me prenderam. E na Constituição, eu estava certo e ele estava errado. Certinho? E eu tenho que respeitar a Constituição. Se ele estiver certo, eu respeito ele sim. Certinho? Então, li o ensino 4, agora eu vou lá no 7. No 6, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei proteção aos locais de culto e liturgia. Então eu estou pregando a palavra de Deus
Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou garantido pela Constituição brasileira, meu irmão. Porque quando todo mundo respeitar a Constituição brasileira e todo mundo obedecer o que está na Constituição brasileira, eu garanto que o futuro do seu filho, o futuro do seu próximo vai ser bem melhor que o nosso. Muito bem melhor que o nosso, certinho? Então tem mais um insígnia aqui do artigo 5 que eu posso fazer o que eu estou fazendo. É o 14. É isso mesmo, é o 14. Vamos lá, vamos ler o que está no 14. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, meu irmão, eu não estou armado aqui. Eu posso fazer isso de boa. Não estou armado, não estou nada. Eu estou falando que é verdade, entende? Tem muita gente que não vai gostar. Mas aqueles que não gostar, meu irmão, faz melhor. Faz melhor do que eu. Independentemente de autorização. Vocês sabem o que é independentemente? Eu avisando a polícia lá, guarda municipal ou militar ou não, eu posso fazer isso aqui. Agora, se reunir bastante pessoas aqui em meu redor, só que eu sei que não vai ficar ninguém, vai ficar escutar e não vai ficar ninguém. Se ficasse bastante gente, ia atrapalhar o trânsito, aí eu ia lá e avisar eles, certinho? Mas como não tem ninguém, eu não preciso. A Constituição brasileira está me dizendo isso. Convocado para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio avisos à autoridade competente. Então é aquilo que eu falei. Se tiver mais gente aqui reunido e escutando o que eu estou falando, parado, atrapalhando, aí eu tinha de avisar a polícia militar. Mas como é só eu que estou gritando aqui, entende? Uma ovelhinha no deserto sozinho, mas Deus vai abrir o olho de muita gente depois que escutar essas coisas. Eles não vão gostar, mas é o que Deus quer, meu irmão. E quando Deus quer, infelizmente a gente não pode se acovardar. Por que os líderes religiosos, a maioria deles não fala isso para vocês? Porque são um bando de covarde. Eles, o fogo do Caldeirão está esperando eles, certinho? Agora, gente, eu já li a Constituição, entende? Eu leio porque quem for chamar a polícia para mim, ele já ouviu que eu li a Constituição, né? Então eu posso fazer o que está aqui. E outro, se você chamar a polícia, meu irmão, faz um boletim de ocorrência, vai ter de ir lá fazer um boletim de ocorrência, aí nós se encontramos lá no fórum, para mim olhar de olho a olho quem é o C, para ver quem que é o mal, quem que é o que está trabalhando para o mal, certinho? Então agora eu vou cantar o hino brasileiro, o hino nacional. Porque, além de eu ser um pregador da palavra de Deus, eu sou um patriota e morro pela minha nação, eu morro pelo meu país, eu morro pela minha família, entende? Então vamos lá.